Olá, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, sou missionário católico Eudes Duarte, aleluia, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Convido você a se inscrever nesse canal, espalhar esse vídeo para várias pessoas, aleluia. Coroinha responde bispo da teologia da libertação, que maravilha, né? Como eu já disse para vocês aqui várias vezes, a teologia da libertação, ela é o comunismo infiltrado dentro da igreja para destruir a igreja de dentro para fora. Porque o pessoal que é membro dessa heresia, eles não preocupam com salvação de almas. Eles se preocupam com discurso politizado, com ave da Amazônia, com bioma na Amazônia. Eles se preocupam com tudo, menos com a salvação das pessoas. E pasme, e um bispo do estado do Pernambuco, Dom Lima Macedo, na Catedral de Nossa Senhora da Penha, no dia do Natal, fez um discurso vergonhoso, que no final aqui eu vou comentar o discurso dele, e um coroinha respondeu o Dom Lima Macedo. Parabéns ao meu querido Leandro Alberto Silva, que teve a hombridade de responder esse bispo da heresia da libertação, que é um sucessor dos apóstolos, mas às vezes se comporta como Judas do que como legítimo sucessor dos apóstolos de Cristo. Olha, eu vou ler para vocês a carta do coroinha. Meu nome é Leandro Alberto Silva, sou coroinha do bispo Dom Lima Macedo, da Conca Catedral Nossa Senhora da Penha, e venho por meio dessa carta aberta manifestar publicamente minha posição a respeito das recentes falas proferidas por ele durante a celebração do Natal. Dom Lima Macedo possui muitos anos de caminhada na igreja. Já deveria ter convertido, mas até hoje está com a ideologia comunista na cabeça dele. A idade que tenho corresponde apenas a uma parte da sua vasta experiência, conhecimento e maturidade. Por isso, causa-me profunda estranheza que um homem tão preparado decida abordar política em uma missa de Natal. Leandro, você está certíssimo. É vergonhoso eu ir escutar no dia que Jesus nasceu, no dia do Salvador, no dia da encarnação do Verbo, que o Verbo desce ao mundo para me salvar, ao invés de ouvir uma palavra da libertação, eu escutar um bispo da Santa Igreja Católica fazer um discurso ideológico de esquerda vergonhoso numa missa de Natal. Dom Lima Macedo, igreja não é altar, não é lugar de discurso político. Se eu quiser escutar discurso político, eu vou ouvir político falando. Igreja é lugar de pregar a palavra da salvação, é lugar de falar de santidade, de pecado, de conversão, de céu, de inferno, de arrependimento, e não lugar de estar fazendo esse discursinho vergonhoso que o senhor anda fazendo em plena missa de Natal. Que vergonha um sucessor dos apóstolos fazer discurso ideológico numa missa de Natal. Misericórdia, meu Deus, tem compaixão de nós. Esse equívoco que me fez refletir sobre sua autoridade espiritual e também me fez questionar enquanto servo da igreja. Não deveríamos nós, católicos, viver sobre a lei de Deus antes da lei dos homens? Justamente, Leandro. A política pode ser importante para a organização humana, mas não é fundamento para a nossa salvação. Leandro, parabéns. Dom Lima Macedo, que vergonha, um coroinha que não fez teologia ter que corrigir um sucessor dos apóstolos. Dom Lima, igreja, noite de Natal, é o dia de falar da luz que venceu as trevas. O povo que andava nas trevas viu uma luz. E o senhor veio fazer discurso ideológico esquerdista. Quem que apoiou o senhor no discurso, Dom Lima? Sabe quem foi? Os esquerdopatas, que defendem aborto, que defendem ideologia de gênero, que defendem casamento de pessoas do mesmo sexo, que defendem erotização de crianças, que defendem ditadores assassinos igual Maduro e Ortega. Esse povo que eu vi aí, teve até um irmão de uma prefeita que andou defendendo o senhor, mas é gente que trabalha para Satanás e não é servo do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vergonha um bispo usar o altar para poder fazer discurso ideológico. Oh, meu Deus, tem compaixão da sua igreja, tá? Que importância a ideologia comunista tem para a salvação? Pelo contrário, tem para condenação. O senhor sabe que a ideologia que o senhor prega, Dom Lima, é a ideologia mais condenada pela história da igreja. Não me oponho a cada fiel tenha sua posição política. Claro, todo mundo tem que ter direito à sua posição política. Nem a diálogo sobre o tema, porém afirmo com clareza, a igreja não é palanque. Parabéns, Leandro. Dom Lima Macedo, igreja não é palanque de direita, de esquerda e de centro. Igreja é lugar de pregar a palavra da salvação.
E se o senhor for fazer um discurso na igreja, a igreja é pró-vida, a ideologia que o senhor defende é pró-morte. A igreja é pró-família, homem e mulher, a ideologia que o senhor defende é pró-famílias alternativas. A igreja é pró-pureza das crianças, a ideologia macabra que o senhor defendeu, do senhor Alexandre de Moraes, do seu presidente da República, é pró-ideologia de gênero. O senhor está entendendo, Dom Lima Macedo? Que vergonha, que tristeza ouvir isso de um bispo. O espaço litúrgico não deve ser utilizado para a promoção de ideologia de qualquer tipo. A casa de Deus deve ser respeitada. Parabéns, Leandro. Igreja não é lugar para fazer discurso de política de esquerda, de direita ou de centro. Embora 99,9% dos bispos e dos padres, um Dom Lima da vida, é totalmente comunista até o curso, com a ideologia macabra que o PT prega. Mas independente, igreja, palanque, subir no altar não é lugar de pregar ideologia política, é lugar de pregar o evangelho da salvação. Claro que às vezes esse evangelho vai contradizer principalmente a ideologia que Dom Lima defende, porque o evangelho vai pregar a vida. A ideologia do PT, de Lula e de Xandão prega a morte. O evangelho prega a liberdade, a ideologia comunista prega a ditadura, o evangelho prega a família, homem e mulher, a ideologia dele prega qualquer tipo de família. O evangelho prega que Deus criou macho e fêmea, a ideologia dele vai pregar que você nasce neutro e escolhe o que você vai ser. Dom Lima, o senhor está precisando rever, se o senhor é sucessor dos apóstolos, o senhor é sucessor de Judas com a ideologia dessa na cabeça. Meu Deus do céu, misericórdia. Sou aquele que lava as mãos do bispo antes da consagração da Eucaristia. Meu propósito como coroinha é auxiliar na propagação da palavra de Deus e não da palavra dos homens. Glória a Deus, Leandro. É isso mesmo. A igreja tem Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Altar em plena Santa Missa de Natal não é dia de bispo fazer discurso ideológico, é dia de anunciar a salvação que o menino de Belém veio nos trazer. Parabéns, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Meu propósito, conversamos diversas vezes e tivemos bons diálogos, mas nesse caso confesso minha profunda decepção. Não só você, Leandro. Qualquer católico de bom senso está decepcionado ao ver um sucessor dos apóstolos, em plena noite de Natal, fazer um discurso ideológico macabro desse. Misericórdia. Recentemente, o próprio Papa recordou que sacerdotes não devem fazer da igreja um ambiente de militância política. Isso foi o Papa Leão XIV, Dom Lima Macedo. A igreja não é lugar de fazer discurso político de esquerda, direita e centro. É lugar de pregar os valores do evangelho. E os valores do evangelho que a igreja prega, Dom Lima, vai radicalmente contra essa ratazana de 9 dedos que está aí governando o país e contra o careca que o senhor defendeu, que condenou de maneira injusta aquelas pessoas, que o senhor sabe que quem não tem foro privilegiado não pode ser julgado no STF. Dom Lima, deixa eu dar uma aulinha de direito para o senhor, parece que o senhor não conhece direito. Quando o presidiário, que hoje é presidente da República, foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi julgado em 3 instâncias. Na primeira ele tomou 10 anos, na segunda tomou 12, na terceira foi 1-0, 3-0, 5-0. Ele levou para o STF, Dom Lima, e o STF condenou ele de 6-5, por isso que ele ficou lá 580 dias no chilindró. O senhor lembra disso, Dom Lima? Mas depois, Dom Lima, Fachin, ministro do STF, que foi colocado pelo PT da Dilma, disse que o CEP que o julgamento do bandido foi feito estava errado, que o julgamento tinha que ser feito em Brasília. Aí anulou-se os processos para recomeçar, mas os processos do bandido ele não foi inocentado, foi declarado anulado, não porque ele deixou de ser ladrão, Dom Lima, não, o triplex era dele, recebeu milhões em lavagem de dinheiro, todo mundo sabe disso, mas o bandido foi julgado nas 3 instâncias. Aqueles coitados, Dom Lima Macedo, que foi julgado lá dia 8, foi julgado direto no STF, do careca, da baleia assassina daí do Maranhão, pertinho do senhor, tá bom? E do senhor Zanin, que por sinal era advogado do presidiário. O senhor consegue imaginar uma coisa dessa? E uma outra coisa, não se faz julgamento de quem não tem foro privilegiado no STF. Qualquer pessoa, por mais mínimo de direito que entenda, sabe que ele é uma armação. Dom Lima, se fosse para condenar pessoas por quebra-quebra, eu concordo com o senhor. Mas aí a galera do PT, que em 2017 regaçou Brasília,
para poder depor Michel Temer, tinha que estar presa, e ninguém foi. A galera do PT, que em 2014 machucou 30 policiais internados em estado de grave, quebrou Brasília e pôs fogo no Ministério da Agricultura, ninguém foi preso. Percebe como é que sua ideologia é satânica, Dom Lima Macedo? Pelo amor de Deus, que vergonha um bispo, sucessor dos apóstolos, ter uma mentalidade demoníaca e satânica dessa, para numa missa de Natal defender um assassino, igual Alexandre de Moraes, que tem o sangue do Clesão na mão, e defender um bandido, igual o senhor Luiz Inácio Ladrão Lula da Silva. O maior cobrador de imposto da história desse país, que o país está aí quebrado, arregaçado, e o senhor não enxerga. Meu Deus do céu, um bispo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, não é sucessor dos apóstolos, é sucessor de Judas. Meu Deus do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misericórdia, Nossa Senhora, de um bispo desse. Além disso, o Código de Direito Canônico, prolongado por João Paulo II, orienta no cano 287, parágrafo 2. Não tomem parte ativa em partido político ou na direção de associações sindicais, a não ser que o juiz, a autoridade eclesiástica competente o exija a defesa dos direitos da igreja ou a promoção do bem comum. Tá vendo, Dom Lima Macedo? Que vergonha o povo da sua diocese, a gente olhar para a cara do senhor, misericórdia. O senhor está parecendo, o senhor sabe quem que o senhor está parecendo? Está parecendo o Maduro, fazendo discurso na Venezuela para o povo. Meu Deus do céu, que vergonha uma coisa dessa. É por isso que reforço o Coroinha Leandro dizendo: a igreja é lugar de oração, comunhão, reconciliação, encontro com Deus e não de promoção política. Dom Lima Macedo, escuta, seu Coroinha, a igreja é lugar de oração, comunhão, reconciliação, encontro com Deus e não promoção política e ideológica de esquerda, que só causa divisão. Dom Lima Macedo, misericórdia, tem piedade, tá? Conclamamos, meus irmãos católicos, a serem vigilantes, pois nem toda palavra proferida por um sacerdote representa a vontade divina. Parabéns, Leandro. Uma palavra dessa de Dom Dimas representa, sabe o quê? A linguagem da divisão. E você sabe o que é o divisor? Satanás. Que pena um bispo, no dia de Natal, da encarnação do Verbo, usar a boca para proclamar divisão, sendo que o divisor é o diabo. Em vez de falar de salvação, vai falar de pobres velhinhas condenadas, como a dona Iraci, que agora está no Chilindró com 71 anos, que foi fazer pilates e o careca maldito não deixou. Dom Lima, que vergonha, um bispo ser instrumento do diabo em pleno dia de Natal. Que vergonha, Dom Lima Macedo, que vergonha, meu Deus do céu. Essa diocese do senhor está precisando de um exorcista para exorcizar primeiro o bispo, para depois rezar pelo clero da diocese. Meu Deus do céu, misericórdia de um negócio desse. Parabéns ao Coroinha, louvado seja Deus. Me posiciono firmemente contra esse tipo de postura, mesmo diante dos ataques e ameaças que venho sofrendo. Imagina, Dom Lima Macedo, o povo que prega o amor, igualzinho o seguidor de Júlio Lancelotti, que veio aqui no meu Instagram, me chamar tudo quanto é nome e me ameaçar até de morte. Esse é o amor, Dom Lima Macedo, que o seguidor da ideologia que o senhor prega em pleno Natal defende. Porque o Coroinha falou a verdade, agora ele está sofrendo ameaça. Que vergonha, Dom Lima Macedo, que vergonha, tá? Expressar minha opinião. Não recuarei nem abaixarei a cabeça ao defender aquilo que acredito ser fiel ao Evangelho e ao respeito devido ao altar. Parabéns, Leandro. Você tem que ser fiel ao Evangelho de Cristo, à doutrina católica, e não opinião comunista de um sucessor dos apóstolos que infelizmente está agindo como Judas e não conforme a Santa Igreja ensina. Em nome da unidade da igreja, peço perdão a Deus por este episódio que causou confusão em sua casa e peço perdão aos fiéis que foram à missa para celebrar o Natal e acabaram ouvindo discursos que não deveriam ocupar aquele espaço. Dom Lima Macedo, que vergonha. Um coroinha dando uma aula para o bispo. Um coroinha ensinando o bispo que Natal, que é o dia da unidade, o bispo causa divisão. Natal, que é o dia que Deus vem perdoar a humanidade, o bispo prega o ódio contra pessoas inocentes, presas, julgadas de maneiras injustas. Que vergonha, Dom Lima Macedo. Se fosse o senhor, eu renunciaria o báculo, ia para um mosteiro de silêncio para nunca mais mostrar minha cara, fazer penitência para o resto da sua vida, para o senhor se salvar.
Que vergonha um bispo tomar uma atitude dessa. Acho que o senhor deve ser o Júlio Lancelotti II, lá do Pernambuco. Que vergonha uma situação dessa. Meu Deus do céu. O Natal, que deveria ser a unidade, virou divisão. Deveria ser o discurso do perdão, virou o discurso do ódio. Um bispo fazendo discurso de ódio contra pessoas que foram presas de maneira inocente. Até porque a galera que quebrou as coisas, Dom Lima Macedo, a maioria não está presa, que aquilo foi armação. Tanto que o senhor sabe que a baleia, que se chama Flávio Dino, engoliu 40 câmaras para ninguém saber o resto. Será por quê, Dom de Lima Macedo? O senhor entende que o senhor está do lado do demônio, fazendo um tipo de discurso desse, numa homilia de Natal? Meu Deus do céu, misericórdia. O Natal é a celebração do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que veio ao mundo para a nossa redenção. O Jesus que nasceu, Dom Lima, naquele dia, morreu para salvar aquelas pessoas presas de maneira injusta por o senhor Flávio Dino, por o senhor Alexandre de Moraes e por o senhor Zanin. O senhor deveria, Dom Lima, colocar a mão na consciência do senhor. Que vergonha! Se fosse o senhor, eu ia virar eremita, ia para o meio do deserto se penitenciar por ser tão instrumento do demônio numa missa de Natal. Que vergonha, Dom Lima Macedo, que vergonha. O dia que recordamos que o Verbo encarnado cumprimentou na promessa anunciada pelo anjo. O dia que os reis ofereceram ouro, incenso e mirra, reconhecendo sua majestade, que jamais esquecemos que ele nasceu para curar, ensinar e salvar e entregar a própria vida por nós. Ô Dom Lima, se fosse o senhor, era melhor só ter lido o discurso desse coroinha, ou ter feito umas aulas com ele sobre redenção. O que ele fala nessa carta já vale por 30 homilias que o senhor faz. Que vergonha, que vergonha. Não sou bispo, mas se pudesse agir algumas palavras a você nesse dia tão sagrado, seria esta: acompanhada de uma sincera reflexão em fraternidade com meus irmãos e irmãs na fé. Leandro, deixa eu pegar o nome do coroinha, atenciosamente, Leandro Alberto Silva, coroinha da Catedral Nossa Senhora da Penha. Eu queria parabenizar esse coroinha, tá aqui o coroinha para vocês verem. Louvado seja Deus pela vida de um coroinha que tem coragem de dizer a verdade na cara de um bispo comunista. Meu Deus do céu, que vergonha para nossa igreja, um sucessor dos apóstolos causar divisão, fazer discurso ideológico satânico, diabólico, demoníaco em plena Santa Missa de Natal. Dom Lima Macedo, essa ideologia macabra que Flávio Dino defende, que Alexandre de Moraes defende, que Luiz Inácio Lula da Silva defende, que o senhor defende, é a ideologia mais desgraçada condenada pela Igreja Católica. Se o senhor não sabe, Padre Cícero Romão, de Juazeiro do Norte, diz: eu conheço o comunismo, o fundador do comunismo é Satanás. É a luta dos anjos de Deus contra os anjos das trevas. Quando o senhor vê um maldito, igual o Flávio Dino, dizendo que graças a Deus ele é comunista, não é graças a Deus que ele é graças a Satanás que ele é comunista. Quando o senhor vê um presidente da República dizer, Dom Lima, que eu defendo o aborto das crianças de 6 a 9 meses, porque que monstro vai nascer de uma mulher que foi violentada? Dom Lima, esse presidiário que o senhor defende, foi na CNN, eu fiz um vídeo, está aí no meu canal, Dom Lima, defendendo o aborto de criança de 6 a 9 meses com cloreto de potássio no coração, Dom Lima Macedo. O senhor não pode aplicar cloreto de potássio nem em cachorro, que é crime inafiançável. Os maiores assassinos dos Estados Unidos, quando estão condenados à pena de morte, estão anestesiados para tomar essa injeção. E esse presidiário de 9 dedos defendeu matar a criança de 9 meses com cloreto de potássio no coração. Dom Lima Macedo, esse Alexandre de Moraes, esse macabro, filho das trevas, que o senhor defende, que condenou esses inocentes, cancelou a nota do Conselho Federal de Medicina que proibia esse tipo de aborto, e sustou a nota e morreu 1.500 crianças de cloreto de potássio no coração do Brasil em um ano. Dom Lima Macedo, o cara que o senhor defende, está na mão do Satanás, que ele é uma cachopa, tinha que tomar um exorcismo. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Inácio da Silva, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Zanin, todos esses caras que defendem aborto, Dom Lima, eles estão na mão de Satanás.
É uma vergonha a gente ver um bispo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo defender assassinos de criança no ventre da mãe. O senhor consegue imaginar uma injeção de cloreto de potássio? É isso que o seu Alexandre de Moraes, que o seu Flávio Dino, que a sua Carmen Lúcia, isso que a dona Rosa Weber e que esse presidiário chama de monstro. Uma criança de 6 meses sendo assassinada, Dom Lima Macedo, com cloreto de potássio no coração. Que vergonha, Dom Lima Macedo. O seu presidiário, presidente da República, Dom Lima, a primeira coisa que ele fez foi cancelar todas as verbas que o governo anterior dava para ajudar, sabe fazer o que, Dom Lima? As casas de dependente químico a ajudar os irmãos a largar as drogas, porque o PT trabalha para legalizar as drogas, Dom Lima, e não para tirar os dependentes de lá. Esse presidiário que o senhor defende, a primeira coisa que ele fez como presidente da República, Dom Lima, sabe o que foi? Tirar o Brasil do meio dos países que era contra o aborto e colocar nos países que vão legalizar o aborto. Esse é o tipo de homem que o senhor defende. Que vergonha, Dom Lima, que vergonha eu ter que ver um coroinha dar aula de salvação para um bispo, que o bispo entende de comunismo, o bispo compreende tudo menos da salvação de Cristo e prefere fazer um discurso demoníaco e diabólico no dia de Natal dentro de uma catedral. Leandro, meu irmão, meus parabéns, que Deus abençoe você e que se levante mais Leandro nesse Brasil, que tem coragem de dizer para esses comunistas infiltrados que igreja não é lugar de discurso político, igreja é lugar de pregar salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Altar é lugar de salvação, é lugar de redenção e não lugar de discurso do cão em nome da nossa igreja. Misericórdia. Deus te abençoe, Leandro. Coragem e que Deus tenha misericórdia de Dom Lima Macedo, que ele largue esse baco, vire eremita e vá para o deserto fazer penitência e lavar essa boca dele no sangue de Jesus para parar de fazer esse discurso demoníaco dentro de uma Santa Missa, dia de Natal. Meu Deus do céu, tem compaixão da nossa igreja, porque as portas do inferno não vencerá a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.